para a nossa segunda aula aqui no nosso workshop Conteúdo e Jornada do Cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula onde nós iremos falar os 3 tipos de públicos mais poderosos na jornada do cliente e o jeito certo de vender para cada um deles. É muito interessante, eu estou muito feliz com esse workshop, eu estou muito feliz com os resultados, com as pessoas comentando, com as mensagens que eu estou recebendo aqui, por conta da nossa primeira aula, dos feedbacks, da virada de chave, as pessoas dizendo, não, Márcia, eu nunca pensei que definir meu público fosse tão leve da forma como você falou, porque antes eu tinha muita dificuldade, as pessoas me passavam de uma forma muito densa, muito pesada, e você conseguiu realmente me ajudar. Então foram muitas mensagens que eu recebi nesse contexto de agradecimento e eu que me sinto grata por você estar aqui comigo nessa aula, nesse workshop, nesse curso, enfim. E eu espero realmente que você saia daqui com outra visão, com a visão geral desse tema e que você saia daqui com toda a energia para aplicar tudo que você aprender. Esse é o meu grande desejo, a minha grande meta com você que está aqui nessa aula. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre os 3 públicos, os 3 tipos de públicos, ou seja, você já definiu agora quem é o seu cliente ideal, ok? Recapitulando aqui, você definiu quem é essa pessoa, a idade, o estado civil, enfim, todos esses detalhes que tem aqui. Mas não basta só ter essas informações. Você precisa entender que quando você começar a se comunicar, a falar a oferta que você tem para esse público, ele vai estar em alguma dessas etapas que nós iremos falar agora. Ou seja, não é uma coisa linear. Você não vai simplesmente ter uma única mensagem e se conectar de cara com todas as pessoas de uma forma, assim, por igual. Isso não vai acontecer. Então, por conta disso, existe realmente um estudo que mostra que existem 3 tipos de público, ou seja, são 3 fases onde esse público está aí alocado e você precisa saber desses 3 tipos para que você possa, de fato, estar em cada momento desse, em cada etapa que esse cliente está. E vocês vão entender agora o que é que eu estou falando. Mas antes disso, eu coloquei uma frase esses dias no meu Instagram, onde eu digo o seguinte: as pessoas compram quando elas estão prontas para comprar, não quando a sua empresa está pronta para vender. Essa frase é de Dan Kennedy, um grande estudioso, especialista em copy, em e-mail marketing, enfim. Ele quis dizer o seguinte: muitas pessoas acham que pelo simples fato delas terem um conteúdo, delas terem uma oferta, o cliente é obrigado a comprar. E isso está errado, totalmente fora do contexto. Porque não é bem assim que a banda toca. Não é o fato de você ter um produto que o cliente vai comprar de você. Ele só vai comprar de você realmente quando ele estiver pronto para comprar. E não quando você está disponível aí, que você já está empurrando o teu serviço, o teu produto para o cliente. Não é assim. Então, primeiro passo, se conscientiza que a coisa não é desse jeito. É por isso que existem essas etapas e que você precisa entender que, assim como um relacionamento, assim como você, quando conhece alguém, você não vai de cara simplesmente se casar com aquela pessoa, você primeiro tem que conhecer, você tem que, no mínimo, ali rolar um namoro, uma coisa do tipo, para que se isso se encaminhe para um casamento, ou morar junto, ou coisa desse tipo aí, você já viveu uma experiência com essa pessoa. Então, fazendo essa analogia, eu trago para o mundo das vendas. É a mesma coisa, principalmente nas vendas online. Então, você precisa se conectar com o seu público e entender em que estágio ele está. Vamos dizer que se a gente pegar novamente essa analogia e a gente for comparar com um namoro, um noivado e um casamento, eu diria que o público frio, ele está no momento do namoro. Ele está entre a paquera e o namoro, ou seja, aquele momento que você ainda não conhece a pessoa, que você está descobrindo o jeito da pessoa, que você está criando um pouquinho mais de confiança, você ainda está ali analisando as coisas, analisando o terreno para ver se realmente vale a pena. Então isso aí é a fase do público frio. Então nesse momento você ainda é frio. Agora, a partir do momento que você passa para um namoro e a coisa começa a esquentar um pouquinho mais e ali você já parte para um noivado, você já está ali com o público morno, ou seja, pegando para as vendas,
é um público que já consumiu alguma coisa de você. Tá, ele já baixou um e-book, ele já entrou na tua lista de e-mail, ele já baixou, ele já entrou para o teu workshop, enfim. Provavelmente, aliás, provavelmente não. Você que está aqui me ouvindo, assistindo essa aula neste momento, você é um público morno. Você até já pode ser um público quente, se você já tiver comprado alguma outra coisa minha, mas é bem provável que você ainda esteja no público morno, que você comprou e você teve uma primeira experiência comigo, tá bom? Então, no mundo real, no mundo dos relacionamentos, isso aqui seria o noivado. Aqui no mundo também dos relacionamentos, se você chega no público quente, já seria o casamento. Ou seja, você já viveu todas as etapas do público frio e morno e agora você vai dar um passo a mais, que é justamente morar junto, enfim, compartilhar a vida, aquela coisa toda. E aqui no mundo das vendas é comprar um pouquinho mais de você, tá? Agora a gente vai detalhar cada um deles. Eu vou, na verdade, passar para uma outra aula que vocês vão receber daqui a pouquinho. Para que não fique muito longo esse vídeo, então eu vou deixar por aqui mesmo. Só para você entender nesse momento que existem esses três públicos e que cada um deles tem a sua particularidade. Eu vou passar rapidinho aqui porque eu vou esmiuçar cada público desse para você entender o que cada um significa e como você vai se conectar. Então, basicamente, eu só vou mostrar aqui o que é que tem agora, que é, por exemplo, no público frio, você precisa de quê? De um blog, de mídias sociais, ter infográficos, fotografias, catálogos, livros, revistas, podcasts, vídeos. Calma, não é que você precisa ter tudo isso. É que no público frio, no perfil aqui, nesta etapa, são esses, alguns desses itens aqui que vai fazer com que este público frio te conheça. E quais são as metas? As metas desse público é gerar consciência, é aumentar o engajamento com você, aumentar o tráfego do teu site e criar um remarketing. O que é remarketing, Márcia? São, por exemplo, é uma estratégia de perseguição. Por exemplo, você entrou numa postagem de um pacote de viagens e aí, naquele momento, você não comprou. Só que se ela tiver com o pixel ali conectada para um remarketing, se ela tiver automatizada para um remarketing, você vai sair da página, você vai visitar outras páginas, nada a ver com o pacote de viagens e aquela oferta vai te perseguir. Você já passou por isso? Alguma vez, você já entrou aí num site de tênis, num site de alguma coisa e depois você começou a ver aquela oferta em tudo que era lugar? Olha, aquilo não é milagre não, é remarketing, tá bom? Então, só para você ficar ciente aí que não existe assim, não existe essas coisas do além, né, na questão da internet. Tudo é processo, tudo é técnica, tudo é estratégia, então não dá para fugir, tá? Então, aqui, quais são as métricas, né? As métricas para esse público. O engajamento no site, você tem como mensurar o crescimento do remarketing, né? Então, a quantidade de pessoas que está sendo perseguida ali na tua oferta. O aumento da consciência, porque obviamente quando você começa aqui a publicar seus artigos, criar postagens nas mídias sociais, produzir um infográfico, o que seja, você começa a aumentar a consciência das pessoas sobre você, então elas passam a te conhecer mais, e o tráfego no canal. Então essas são as métricas e as metas do público frio. Eu espero que tenha ficado bem claro para você aí, porque é muito importante que você pegue esse conceito, esses fundamentos, para que quando você for criar a sua oferta, criar a sua estratégia daqui para frente, você entenda que não é simplesmente sentar ali e dizer, tá, a oferta vai ser X reais, de X reais por X reais. Não é assim. Você tem que entender qual é a etapa, que fase, que momento da vida do teu cliente, na tua jornada ali com ele, que ele está. Aí, partindo aqui para o público morno, quais são os tipos de materiais que vão aí conectar, ou pontos de contato que vão se conectar mais com o público morno. Nesse caso, você percebe que o público morno, ele já passou pela etapa do público frio. Então, você já vai oferecer o quê? Um material educativo, um material um pouquinho mais arrojado. Você já vai oferecer o teste de um software, por exemplo, de um aplicativo gratuito, alguma coisa assim. Você já vai dar um cupom de desconto para ele comprar, dar um próximo passo. Você já vai criar um webinar gravado, por exemplo, ou ao vivo,
um curso, né, um treinamento como esse que eu estou fazendo aqui. Você já vai fazer isso com o seu público. E quais são as metas, né, e as métricas desse público morno? As metas é que ele tem o objetivo de crescer a sua lista de e-mail. Então, uma vez que você está oferecendo ali um e-book, por exemplo, aqui um material de educação, pode ser um e-book, uma videoaula e tal, e a pessoa coloca o e-mail dela para assistir, então está crescendo a tua lista. E iniciar um processo de aquisição e, mais uma vez, aumentar o remarketing, que isso é muito importante. Quais são as métricas desse público morno? A quantidade de novos leads. E o que são leads? São os contatos, os e-mails das pessoas que vão entrar na tua lista. A taxa de conversão, ou seja, quantos entraram e quantos compraram. Simples assim, não tem mistério. A taxa de cliques e de abertura dos e-mails, ou seja, quantos daqueles e-mails que você enviou as pessoas clicaram naquele e-mail para abrir o e-mail que você enviou. Quantas aberturas você teve de e-mail e quantas, por exemplo, clicaram no link da oferta que você mandou. Então, tudo isso são métricas do público morno. Partindo aqui para o público quente, você já vem aqui para uma demonstração, uma aula gratuita, como essa, por exemplo, aqui, neste momento, ela pode ser uma demonstração para um público que já comprou de mim, e de um curso que eu estou lançando, por exemplo, eu posso estar fazendo aqui uma demonstração, algo que a pessoa vai dizer, gostei, quero comprar o curso completo. Por exemplo, nesse momento você já pede um depoimento do teu cliente, que já passou aqui pela etapa do público morno, e já comprou de você aqui. Então, formulários, arquivos, webinar, eventos, workshops, eventos ao vivo. Então, tudo isso são os pontos de contato que você já pode implementar com o seu público quente, tá? Tá ficando claro aí para você? Eu espero que sim, tá? E aqui, quais são as metas e as métricas desse público quente? As metas: manter os leads quentes, ou seja, sempre ali ativos, acompanhando você, seguindo você, interagindo com você e comprando de você, tá? Crescer a lista do teu remarketing, aumentar o valor de um cliente, ou seja, a gente trabalha aqui naquela estratégia de nós termos aí um ciclo de vida do cliente lucrativo, né? Então, o LVC, é lucro vitalício por cliente. Então, a gente vai usar o quê? Um primeiro produto, um produto de entrada, assim como a Apple, por exemplo. A Apple sempre tem os produtos dela no mix, ela tem aquele produto mais barato, o produto de entrada, pode ser um iPad ou um próprio iPhone, e tem os produtos como o Mac, o MacBook Pro, o Air e por aí vai, o iMac. Então é uma estratégia de manter esse cliente sempre comprando dela. E da mesma forma você pode fazer com o seu cliente. Ou seja, é aí onde entra, inclusive, a minha expertise, que é justamente criar novas fontes de lucro. Ou seja, eu tenho só um único produto, Márcia, será que eu posso criar alguma coisa? Pode ter certeza que você tem alguma carta na manga que você ainda não descobriu e que você pode criar um novo produto ou um novo serviço e criar uma nova fonte de lucro. E, obviamente, vender para esse mesmo cliente que já comprou de você. Essa é a lógica, tá? Essa é a lógica da nossa metodologia. Então, aqui, aumentar a frequência de compra, né? Também é uma das metas, que foi o que eu falei, e aumentar também a retenção, ou seja, uma vez que você começa a vender mais de um produto para o mesmo cliente, você começa a ter uma taxa de retenção maior. Isso é muito importante, então você tem que ficar realmente consciente dessas estratégias, porque em cada etapa você tem essas oportunidades aqui de você conseguir esses resultados, né? E quais são as métricas? Então, as métricas do público quente, você vai verificar a quantidade de vendas, do lead qualificado, ou seja, aquele lead que já passou pelo funil, que já passou pela etapa do morno, que já passou por todas essas fases e está agora no quente. Então, você tem que verificar qual foi a quantidade de vendas, quanto você vendeu para esses clientes, qual a taxa de conversão, qual a taxa de abertura dos e-mails de venda, né? E a taxa de retenção também. E o valor médio do cliente, ou seja, não basta só você ter um cliente que comprou uma vez de você e ele ficou 6 meses sem comprar de você. Então, a grande ideia desse tipo de estratégia é que você realmente tenha esse LVC, você tenha um lucro vitalício desse cliente, ou seja, que em um ano, pelo menos, numa jornada de um ano, ele tenha comprado um ticket médio de X mil reais com você.
porque aí vai depender de cada negócio, cada modelo de negócio, seja um escritório, um serviço, seja uma clínica, seja um espaço de festa, enfim, vários serviços que se encaixam perfeitamente aqui nesse tipo de estratégia. Então, a grande jogada aqui que a gente realmente mostra para o nosso cliente é, olha, a grande intenção aqui desse tipo de metodologia para você seguir essas 3 etapas, acompanhar essa jornada do público, é justamente você querer realmente ter um cliente lucrativo. Ou seja, não é só aquele cliente que comprou uma vez e tchau, ou depois ele foi comprar até do teu concorrente. Não. Retenção, fidelização. Isso são palavras de ordem nesse tipo de metodologia. Tá bom? Então, ó, eu vou ficar por aqui mesmo agora nesse momento, nesse vídeo, e eu vou mandar no vídeo 3 mais alguns detalhes sobre essa metodologia aqui, e que na realidade não é metodologia, né? Eu estou mostrando aqui as fases, as etapas e os tipos de público para você ter uma consciência, para você ter uma clareza na hora de você criar as suas ofertas, as suas estratégias aí nas suas redes sociais, enfim. E para você entender que não basta você estar apenas aqui, ó, nas mídias sociais, que você está falando com um público frio. Você está falando muitas vezes com um público que não te conhece. Então entenda que existem essas fases e é muito importante que você tire o máximo de proveito delas. Por quê? Porque em cada uma delas você tem um tipo de comunicação e um tipo de conexão com esse público. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso para encerrar a nossa série aqui desses 3 vídeos, tá? E eu espero fortemente que vocês apliquem e depois vocês digam para mim, Márcia, valeu a pena, foi show de bola, eu gostei demais desse workshop, você entregou realmente um segredo aí que muitos gurus ou falsos gurus provavelmente nem sabem, ou se sabem não querem falar para você. Então comigo é marketing com verdade e a gente fala na lata mesmo, não tem esse negócio não, de esconder o jogo ou de ficar com mimimi para vender alguma coisa para você que você não saiba o que é. Então primeiro aprende o que é e depois, se você quiser, claro, contratar o nosso serviço, você que vai ficar à vontade. Mas é importante que você saiba que existem regras e existem, claro, aqui essas etapas fundamentais que, se você seguir, certamente você terá muito sucesso, tá bom? Então, forte abraço, até breve, até a próxima aula. Fui, beijo!